As lesões da coluna vertebral são lesões muito frequentes. Normalmente em todo o mundo, mais de 500 mil pessoas sofrem lesões da coluna vertebral e 3 ficam incapacitadas de andar, ok? Portanto, são lesões muito frequentes. As mais frequentes são as fraturas toracolombares. As menos frequentes são as fraturas cervicais, mas estão muito associadas à lesão neurológica. Em relação aos comportamentos defensivos, na maior parte das vezes as fraturas da coluna vertebral estão associadas a trauma de alta energia, mas potencialmente evitáveis, nomeadamente acidentes rodoviários, quedas de altura ou mergulhos em águas rasas. Os acidentes de mergulhos em águas rasas são uma principal causa de fraturas cervicais com lesão neurológica, especialmente em doentes mais jovens, e como prevenção deve ser evitado o mergulho em zonas desconhecidas e em locais sem vigilância e o consumo de bebidas alcoólicas previamente ao mergulho. Sempre quando tiver um acidente traumático, o doente tiver dor, limitação de mobilidade ou sintomas neurológicos, nomeadamente formigueiros ou déficit de força muscular, o doente deve ser encaminhado para uma avaliação secundária. O agachamento deve ser feito com a coluna reta, deve-se manter sempre a coluna lombar mobilizada e deve ser evitado, obviamente, por exemplo, acidentes de viação, deve-se utilizar sempre o cinto de segurança, cumprir com as normas rodoviárias, evitar comportamentos de risco, evitar o consumo de álcool antes da condução. São sempre comportamentos que podem evitar um trauma grave da coluna lombar e cervical também. O pior cenário possível é a morte, que acontece em alguns casos, porque nós não nos podemos esquecer que na zona da coluna cervical tem um centro que é o centro de respiração, que controla a respiração e, portanto, controla todos os nossos órgãos vitais. E uma pequena percentagem de casos em que existe um acidente de mergulho com trauma cervical importante, a morte acontece. O segundo pior caso é o caso em que o doente fica tetraplégico, ou seja, perde as suas funções motoras e sensitivas do nível da lesão para baixo. Então, são normalmente doentes jovens, que alguns deles ficam tetraplégicos. Isso não deixa de ser muito importante, não só para o doente, mas também para a família. Há um impacto social e emocional muito grande. E nós somos o centro de referência do traumatismo vertebromedular de Açores. Nós recebemos doentes todas as dias. E, obviamente, que o nosso objetivo principal é o diagnóstico e o tratamento de doentes com trauma vertebromedular. E é importante perceber que o trauma vertebromedular não implica só a cirurgia. Implica uma estabilização previamente à cirurgia, pós a cirurgia e uma reabilitação muito eficaz. Portanto, é fundamental ter uma estrutura capaz e uma equipa multidisciplinar composta por elementos de cuidados intensivos, medicina interna, ortopedistas e fisiatras. Portanto, desde que o doente chega aqui ao hospital, é um início de um longo trajeto que muitas vezes demoram anos até o doente estar recuperado da melhor forma possível. Portanto, não dependendo só da cirurgia, depende de tudo o que está à volta da cirurgia e, de uma forma clássica, esses doentes fazem muitos meses de fisioterapia, portanto, há um tempo longo de recuperação. O mais importante a ter atenção é a prevenção, porque, na verdade, o prognóstico e a morbilidade que trazem fraturas cervicais decorrentes do mergulho é muito alta. Dessa forma, sempre quando for possível, ter atenção àquilo que já falamos do mergulho em águas altas, não consumir bebidas alcoólicas antes do mergulho. Eu acho que esse deve ser o nosso enfoque principal, porque, na verdade, depois de haver o trauma, a partir daí é uma consequência de todo o tratamento.